Deixa eu comemorar, pô. Calma, calma. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família e também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteiras. Sejam muito bem-vindos. Se não forem inscritos, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. E essas imagens aí que eu coloquei, por que, Thiago? Por que você colocou isso? Porque eu acho que a coletiva hoje do Zé Ricardo, quem assistiu, vou trazer um trecho aqui, é fundamental para que o vascaíno entenda algumas questões. O problema não está dentro de campo, o problema não é treinador, por mais que a gente às vezes fica com raiva das escolhas, o problema tá na gestão. Acho que o Zé Ricardo resumiu bem o problema do Vasco, a falta de credibilidade que a gestão constrói para o futebol do Vasco. Como ele disse ali, nunca tomei tanto não. E aí fica o questionamento, né? Para que isso? Para que essa comemoração? Para que sujeitar o torcedor do Vasco a isso? E é claramente aquilo que a gente sempre vem falando aqui, que o Levenciano fala bastante, é o projeto de poder, é a vaidade, e não tentar de alguma maneira aí ajudar a construir um clube melhor. Fica claro, fica óbvio isso, que o objetivo deles nunca foi fazer um Vasco campeão, um Vasco que o torcedor vascaíno merece. Vamos falar mais sobre isso aqui? Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então, bora pro vídeo, família vascaína. Hoje teve a primeira coletiva aí, né, do Zé Ricardo, a primeira coletiva do ano em 2022, e o Jorge Salgado também apareceu. Antes de destacar aqui a coletiva do Zé Ricardo, esse trecho que eu vou trazer aqui pra vocês, que é humilhar o Clube de Regatas Vasco da Gama, que é humilhar o torcedor vascaíno, essa é minha opinião. Vamos trazer aqui o Jorge Salgado, né, que disse o seguinte, ó, Net Vasco destacou: todos os esforços para termos uma boa temporada estão sendo feitos. Teremos novidades em breve. E aí fica a questão aqui, família vascaína. Essa é a mesma pessoa, Salgado, que prometeu aporte financeiro, que prometeu uma política de união no clube, que prometeu que o Vasco, caso ficasse na Série B, já teria um planejamento organizado, né, mais investimento no futebol, e não é isso que a gente vê. Então como é que acreditar aqui que teremos novidades ou que está sendo feito esforços para o Vasco fazer uma grande temporada em 2022? E acho que a entrevista hoje do Zé Ricardo, há muito tempo que eu não vejo uma entrevista assim dos profissionais do Vasco, que ficam elogiando a gestão, mas o Zé Ricardo, de alguma maneira, eu acho que catucou, na minha opinião, e ajudou sim o Vasco da Gama, principalmente esses passador de pano aí, desgraçado, que fica falando de jogador, que não critica a gestão. E o que o Zé Ricardo fez ali hoje, na coletiva, destacar alguns pontos aqui, por exemplo, foi perguntado sobre a SAF, e ele disse ali que é muito recente, que não tem como ele dizer que isso vai ser o caminho certo para o Vasco, e depois trago esse trecho aqui para vocês, ele falando que nunca tomou tanto não. Tanto não, os jogadores não querem jogar no Vasco da Gama. Isso é por causa de você, torcedor? Isso é por causa do Vasco da Gama ou por causa dessa gestão de merda? Olha só a humilhação que essa gestão coloca o Clube de Regatas Vasco da Gama. Fala aí, Zé Ricardo. Tenho brincado com os colegas, né? Eu acho que a última vez que eu tomei tanto não foi na minha época de baile matinê. Enfim. Mas eu entendo perfeitamente. O Vasco precisa recuperar, antes de mais nada, a credibilidade. Acho que essa é a palavra que nós precisamos bater junto com a direção, junto com as pessoas que estão no comando do clube. Recuperar a credibilidade vai fazer com que, naturalmente, nós possamos dar passos maiores mais para frente. E a questão que fica, família vascaína, para que isso?
Como eu mostrei aí na imagem do vídeo, para que aquela festa? Para que sujeitar o clube a isso? Como o Zé Ricardo colocou aí, a falta de credibilidade, que nunca recebeu tanto não. Eu vi diversas emissoras, através das suas redes sociais, destacar essa fala do Zé Ricardo. Mais uma vez, coloca o Vasco em uma situação deprimente. O Vasco na mídia, de uma forma totalmente errada. Um clube com uma torcida gigante dessa, sempre ser colocado na mídia de uma forma negativa, de uma maneira triste. De um clube realmente que está mal organizado. Isso por quê? Por causa dessas pessoas que entram sem porra nenhuma de projeto e sujeitam o torcedor a passar por esse tipo de situação. Eu vi a Fox Sports destacar isso, eu vi a TNT Esporte destacar isso, com essa fala do Zé Ricardo, que nunca tomou tanto não de jogador, família vascaína. E é o que eu sempre bato aqui. Como é que você vai falar de dentro de campo, vai chamar jogador de vagabundo, igual eu já vi passador de pano falar que jogador é vagabundo, que treinador faz as escolhas erradas? Se porra, é só jogador ruim que sobra pro Vasco. O Vasco não tem investimento, tá aí a fala do Zé Ricardo. O torcedor precisa agarrar isso, a culpa não é do jogador, a culpa não é do treinador. Eles têm uma parcela de culpa? Claro que tem, mas a culpa é da porra da gestão, que bota o Vasco nessa situação medíocre. E todo mundo ri dessa porra. E aí vê essa vibração que eles tiveram ali, comemoraram, o Jorge Salgado ganhou aí, pra entregar essa porra pro torcedor. É brincadeira, vai ser um ano mais uma vez de muita dificuldade, são palavras do Zé Ricardo. Nunca recebi tanto não, família vascaína. O que esperar desse ano de 2022? Aí vem uma porra dessa falar que teremos novidades em breve, depois de só trazer mentira pro Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas falando nessa situação aí, surgiu mais um nome de um jogador aí especulado no Vasco, que é o Matheus Barbosa. Inclusive, eu vou estar passando aí, foi responsável aí pela derrota do Vasco contra o Cruzeiro lá no Mineirão, fez 2 gols contra o Vasco, né? O Vasco acabou saindo na frente ali com um gol do Morato, e o Matheus Barbosa ajudou o Cruzeiro naquela ocasião a virar o jogo com 2 gols dele. A gente sempre vem falando aqui que o Vasco está contratando muito refúgio, e o Matheus Barbosa é um craque? Claro que não. Mas dentro do cenário que a gente está vendo aí do Gama, esse cenário medíocre, o Matheus Barbosa acho um nome interessante, uma aposta interessante. A gente vai estar aqui colocando para vocês os números do Matheus Barbosa em 2021, né? Ele jogou aí no Campeonato Mineiro 13 partidas, pela Série A, pelo Atlético Goianiense, 11 partidas na Série B, que ele trocou, né? Ele começou o ano no Cruzeiro e jogou a Série A pelo Atlético Goianiense. Na Série B jogou 10 partidas e pela Copa do Brasil 4. Ao total aí jogou 38 partidas em 2021. Um lance interessante que é um volante que sabe meter gol. Fez 8 gols na temporada. Na Série B ele fez 4, né? 2 foi pelo Vasco. Então é um jogador de 27 anos, de 1,84 m, sabe encostar na frente, faz alguns gols, então acho uma aposta interessante, principalmente nessa situação aí da bola aérea. A gente vê o Yuri Lara aí com uma boa opção de primeiro volante, mas é um jogador mais baixo, então o Matheus Barbosa poderia ajudar aí nessa função ali no meio campo, de ganhar a primeira bola na bola aérea, ajudar também em bolas paradas. É um jogador que encosta, e o Vasco não tem esse tipo de volante que encosta, que se aproxime, que é um elemento surpresa. Então vejo o Matheus Barbosa como um nome interessante. O empresário já confirmou que o Vasco fez contato. Agora, de tanto não que a gente recebe, como o Zé Ricardo colocou aí, fica difícil que o presidente do Atlético Goianiense já não quis negociar, por exemplo, o Zé Roberto com o Vasco, o atacante, o centroavante que o Vasco precisa. Então é difícil acreditar que o Matheus Barbosa possa jogar no Vasco da Gama depois aí dessa coletiva que o Zé Ricardo alertou. Ele nunca tomou tanto não. E esse não é pro Vasco não, é pra essa gestão de merda do Jorge Salgado. E aí, família vascaína, pra gente estar finalizando o vídeo, né, o Vasco bem organizado, aproveitando a força da sua torcida apaixonada, tenho certeza que o Vasco vai caminhar da maneira que tem que caminhar, de uma maneira de ser um gigante. Novamente, a gente vê aí a copinha, né? O Vasco aplicou uma goleada aí de 12-0, um recorde. E teve também um torcedor, né, que fez um protesto nesse jogo. Quero dar aqui primeiramente os parabéns aos jogadores do Vasco, da copinha, 12-0. Mas a gente sabe que é um resultado pequeno. A gente tem que aproveitar melhor esses jogadores da base no profissional, montar times competitivos para que esses jogadores possam ali mostrar o seu potencial da maneira que o Vasco está sendo organizado. A gente está desperdiçando muito talento e não está conseguindo aproveitar esses jogadores da base. Mas está aí o protesto do torcedor, que eu concordo plenamente. Eu acho que tem poucos vascaínos que discordam dessa faixa aqui do protesto. Tá aí, ó. Jorge Salgado é o pior presidente
da história do Vasco. Cadê o dinheiro da Ambev? E o Zé Ricardo colocou isso na coletiva, né? Credibilidade. O que o Zé Ricardo tem que entender, Zé Ricardo, o Vasco não vai construir credibilidade com o Salgado sentado na cadeira. Isso é claro. E aí eu quero ler aqui para finalizar o nosso vídeo a postagem do Levin falando exatamente isso, que já tentou de todas as formas ajudar a gestão, mas infelizmente trancaram o Vasco, fecharam o Vasco para construir essa situação aí medíocre. Vamos abrir aspas aqui para a postagem de hoje do Levinciano, mais uma vez em tom de desabafo, porque ninguém aguenta mais ver esse Vasco medíocre, principalmente depois da coletiva hoje do Zé Ricardo. É um ano de 2022 que vai ser difícil para nós. Vamos para a postagem. Já fiz de tudo que vocês me pediram: estudos, viagens, projeto, planejamento, análise, canal, live, parcerias alternativas de recursos, jogadores, ideias novas, tecnologias, equipe executiva, plano de negócio e modelagem financeira. Passei por cima do orgulho, de humilhação e tiranias, ofereci ajuda pública e particular. A porta, no entanto, permanece fechada e trancada. Que tantos segredos se escondem atrás dela que não podemos saber. Quanto mais sofrimento custará para o vascaíno mantê-la trancada, porque ela se abre para quem diz que é oposição, mas não é, para quem nunca estudou os problemas do Vasco, mas diz que vai estudar para buscar a solução, até para um comprador qualquer, seja quem for, mas não para um vascaíno apaixonado. Não sei a resposta, desculpem, eu não consigo abrir a porta sozinho, preciso da ajuda de vocês. Assumam seu lugar como protagonistas e donos do nosso clube. A bola está com vocês, beneméritos, sócios e torcedores do Vasco. Atrás desta mera sombra de quem somos, esconde-se o maior clube do mundo. Saudações vascaínas. Eu tenho certeza que você concorda totalmente com essa postagem do Vasco, do Levinciano, perdão. Fica difícil acreditar que podemos conquistar o nosso principal objetivo esse ano da maneira que está sendo conduzido o Vasco da Gama. Família vascaína, vou ficando por aqui. Tamo junto e é muito bom ser Vasco.